Meu nome é Evelyn Hart. Eu tinha 36 anos e, naquele momento, estava sentada atrás da porta fechada da sala do sócio-gerente de um dos escritórios de advocacia empresarial mais respeitados e lucrativos de Seattle. Não discuti com ele. Não mandei meu currículo, meus comprovantes de remuneração nem a foto daquela manhã em que concluí um acordo de aquisição avaliado em 1,2 bilhão de dólares. Apenas arquivei a mensagem dele ao lado de outra, enviada 3 anos antes: parabéns por ter se tornado sócia. Mas seu irmão ainda é o único de vocês dois que realmente tem futuro. Depois, voltei ao trabalho como se nada tivesse acontecido. 2 dias depois, a responsável pelo setor de talentos bateu na minha porta e entrou acompanhada de Victoria Lane, a noiva do meu irmão. Victoria acreditava que aquela reunião seria a chance de finalmente tirar sua carreira do lugar. Ela chegou sorrindo, falando com confiança sobre os clientes que pretendia levar para o escritório e sobre os planos que já tinha para o futuro. Mas então seus olhos encontraram a placa de metal ao lado da minha porta: Evelyn Hart, sócia-gerente. Ela parou de falar. Até sua mão ficou suspensa antes de alcançar a cadeira. Peguei a candidatura que ela havia assinado naquela mesma manhã. Coloquei ao lado dela uma amostra de texto jurídico com 47 páginas e uma antiga petição que eu havia apresentado anos antes. Depois, alinhei os 2 documentos e apontei para os primeiros parágrafos. Antes de começarmos, falei calmamente: você pode me explicar por que sua amostra de escrita é praticamente uma cópia de um documento jurídico que eu produzi? Durante 12 segundos, Victoria não respondeu. Seus dedos começaram a tremer. Ela tentou explicar, mas abandonou a primeira versão antes de terminá-la. Seus olhos permaneceram presos às páginas, cheias das marcações feitas em vermelho por Harrison Marques. Quando finalmente perdeu o controle e começou a gritar, percebi que o motivo não era simplesmente ter perdido uma entrevista. Havia algo muito mais sério por trás daquilo. Aquele documento já tinha sido usado para construir a carreira que ela mais temia que eu pudesse colocar em risco. E, ao tentar se defender, Victoria havia revelado muito mais do que eu sequer tinha perguntado. Antes de contar o que ela acabou confessando e o que meu pai exigiria que eu fizesse depois, me diga nos comentários de onde você está acompanhando esta história e que horas são aí. Quero descobrir até onde essa história vai chegar antes que a verdade finalmente alcance Victoria. Mas, para entender por que ela entrou naquela sala tão confiante, você precisa conhecer a versão de mim que minha família decidiu manter durante tantos anos. Meu irmão se chamava Marcus, e Victoria Lane era sua noiva. Marcus tinha carisma, sabia convencer as pessoas e possuía uma habilidade quase natural de entrar em qualquer ambiente como se todos estivessem esperando por ele. Eu era o oposto. Preferia ouvir antes de falar e tinha uma memória muito boa para coisas que outras pessoas gostariam que fossem esquecidas. Meu pai não me odiava. Se fosse isso, talvez fosse até mais fácil entender nossa relação. O que ele fazia era diferente: ele nos colocava em posições distintas e agia como se aquela hierarquia fosse simplesmente a ordem natural das coisas. As conquistas de Marcos viravam grandes acontecimentos familiares. As minhas eram tratadas como informações secundárias, quase como se não merecessem comemoração. Com o tempo, aprendi a não disputar o centro das atenções. Afinal, eu já havia percebido que aquele palco nunca tinha sido realmente equilibrado. 3 semanas antes daquela mensagem, eu estava sentada em uma sala de reuniões enquanto 6 executivos assinavam um acordo de aquisição de 1,2 bilhão de dólares. Eu havia passado 9 meses conduzindo aquela negociação, enfrentando obstáculos regulatórios, reuniões intermináveis e até a ameaça de uma paralisação. Quando a última assinatura foi colocada no documento, meu celular acendeu sobre a mesa. Era uma notificação do Instagram. Meu pai havia publicado uma foto de Marcos segurando uma placa para comemorar sua promoção a diretor regional de vendas. Naquele instante, eu havia acabado de concluir um dos maiores negócios da minha carreira. Mas, para o meu pai, a notícia que merecia ser celebrada continuava sendo a promoção do meu irmão. A legenda dizia: orgulhoso do meu garoto. É assim que o verdadeiro sucesso se parece. Olhei para aquela publicação e depois para o acordo que ajudaria a proteger cerca de 4.000 empregos. Naquele momento, senti algo dentro de mim simplesmente se calar. Dei uma curtida na foto de Marcos, bloqueei o celular e voltei à lista de tarefas para concluir o negócio. Em uma única imagem, estava resumida toda a história da minha família.
14 anos antes, eu havia entrado na Calder, Pierce como advogada associada júnior na área de contencioso. Minha especialidade eram disputas surgidas depois de fusões, fraudes envolvendo metas de aquisição, passivos escondidos e violações de garantias contratuais. Aos 31 anos, venci um recurso no Tribunal de Apelações do Nono Circuito que livrou nosso maior cliente de uma condenação capaz de causar um prejuízo devastador. Aos 33, tornei-me sócia com participação acionária. Aos 35, peguei um processo internacional em que a previsão apontava para uma perda de 180 milhões de dólares e consegui conduzir a negociação até um acordo favorável ao nosso cliente. No ano seguinte, os demais sócios me elegeram para comandar o escritório de Seattle, que reunia 218 advogados e gerava mais de 300 milhões de dólares em receita anual. Meu trabalho nunca foi pequeno ou insignificante. Ele simplesmente aparecia para o mundo quando alguma coisa dava muito errado e alguém precisava encontrar uma solução. Minha família conhecia apenas pedaços dessa trajetória. E pedaços eram convenientes. Meu pai costumava chamar de advogado de papel a qualquer profissional que não passasse o dia fazendo discursos dramáticos em um tribunal. Marcos dizia aos outros que eu trabalhava com contratos e conformidade. Nenhum dos dois jamais perguntou que tipo de contratos eu analisava ou por que alguns CEOs me ligavam no meio da madrugada. Uma única vez, convidei minha família para um jantar de premiação. Meu pai foi embora antes de anunciarem meu nome porque Marcos havia conseguido ingressos para um jogo decisivo. Mais tarde naquela noite, meu pai enviou aquela mensagem que eu mantive arquivada: "Parabéns por se tornar sócia, mas Marcos é quem realmente tem futuro." Depois disso, parei de tentar explicar quem eu era. Se eles precisavam diminuir minhas conquistas para se sentirem confortáveis, não cabia mais a mim ajudá-los a fazer isso. Vitória entrou oficialmente na família 6 meses antes do ano novo. Ela era uma advogada corporativa bem apresentada, trabalhando na Barrington Cole e envolvida principalmente com operações de médio porte. No jantar de ação de graças, meu pai a apresentou como a primeira advogada realmente promissora da família. Eu estava a poucos passos dele, com minha carteira profissional na bolsa e uma participação societária no escritório onde trabalhava. Mais tarde, minha mãe comentou casualmente que eu também trabalhava em um escritório de advocacia. Vitória perguntou em qual departamento eu atuava. Expliquei que minha área era voltada para disputas posteriores ao fechamento de negócios. Ela sorriu e respondeu: "Então você cuida da parte documental depois que o negócio de verdade já terminou?" Sem querer ofender, mas quem trabalha só com papelada não entende a pressão de uma negociação importante. Eu poderia ter corrigido aquela impressão na frente de todos. Minha trajetória profissional estava disponível publicamente. Bastariam alguns cliques no site do escritório para ela descobrir meu cargo, os processos em que eu havia trabalhado e os conselhos administrativos dos quais participava. Mas existe algo revelador no desprezo de alguém que acredita que nenhuma consequência está ouvindo. Por isso, fiquei em silêncio e deixei Vitória continuar. Ela elogiou Marcos por ser ambicioso. Contou ao meu pai que pretendia se tornar sócia em 2 anos. Chamava os advogados de contencioso de equipe de limpeza e dizia que os administradores jurídicos existiam apenas para impedir que os calendários entrassem em colapso. Marcos ouviu tudo sorrindo. A confiança de Vitória parecia fazê-lo se sentir ainda mais importante. Terminei o jantar, agradeci à minha mãe e fui para casa sem oferecer à Vitória a única informação que talvez tivesse mudado sua maneira de me tratar. No fim de dezembro, a perda de um cliente importante e alguns atrasos nas promoções começaram a fechar as portas para a Vitória na Barrington. Foi então que uma recrutadora apresentou a ela uma oportunidade de transferência para a área de transações do meu escritório. Vitória recebeu o nome do nosso escritório, mas nunca se deu ao trabalho de consultar a página da liderança. O que chamou sua atenção foi o salário, a carteira de clientes e a possibilidade de chegar à sociedade em menos tempo. No dia 31 de dezembro, ela enviou o currículo, lista de negócios em que havia trabalhado, referências e uma amostra de texto jurídico. Logo acima da assinatura, havia uma declaração clara: certifico que este material é de minha autoria, exceto pelas alterações editoriais descritas na explicação anexa. Na justificativa, ela dizia que o texto havia recebido apenas pequenos ajustes de estilo feitos por uma sócia supervisora. Aquela frase acabou sendo mais importante do que todo o currículo. Se, dentro da própria família, suas conquistas fossem constantemente comparadas às de outra pessoa, você continuaria tentando provar seu valor?
Ou chegaria um momento em que preferiria ficar em silêncio e deixar que a própria ignorância dos outros revelasse o quanto eles nunca realmente se preocuparam em conhecê-lo? Às 8h17, Naomi Shen, nossa diretora de talentos, apareceu com a candidatura de Vitória. Como ela era noiva do meu irmão, havia um conflito de interesse evidente. Eu me afastei imediatamente da decisão de contratação. Ainda assim, Naomi pediu que eu analisasse duas questões relacionadas aos possíveis conflitos profissionais listados por Vitória. 4 páginas depois de começar a leitura da amostra, uma frase me fez parar. Uma conduta comercialmente razoável não se torna razoável apenas porque a parte que violou o contrato continua repetindo essa expressão. Não era uma citação. Aquela frase tinha saído da minha cabeça às 3h41 da manhã, em um quarto de hotel em Portland, enquanto eu explicava por que um comprador não poderia transformar um atraso deliberado em um suposto exercício legítimo de discricionariedade contratual. Baixei então a petição que eu havia apresentado 6 anos antes. Vitória havia trocado os nomes das empresas e criado uma transação fictícia, mas a estrutura do argumento, as transições, as referências jurídicas e até 39 notas de rodapé consecutivas eram essencialmente minhas. Havia inclusive um ponto e vírgula colocado no lugar errado que um dos juízes de apelação havia brincado comigo anos antes. Uma análise comparativa apontou uma correspondência substancial de 87%. A maior parte das diferenças estava apenas nos nomes, valores e circunstâncias dos casos. Além disso, os registros do processo, os horários de protocolo, os rascunhos arquivados, o histórico de edição, as notas fiscais e os e-mails trocados com outros advogados deixavam pouquíssimo espaço para dúvidas sobre a autoria. Naomi fechou a porta do escritório. O recrutador disse que ela usa essa amostra há 6 anos. Aquilo mudou completamente a dimensão do problema. Não parecia mais um erro desesperado cometido apenas para conseguir uma vaga. Se Vitória realmente vinha usando aquele material durante anos, ele poderia ter servido de base para diversas candidaturas, promoções e oportunidades ao longo de sua carreira. Liguei para nosso diretor jurídico, Daniel Ross. Juntos, preservamos os documentos, os metadados, a declaração assinada e o registro de envio feito pela recrutadora. Daniel então transformou aquela reunião em um procedimento formal de verificação de autoria, autorizado pela própria candidatura de Vitória. Minha única função seria identificar o trabalho que era meu. A decisão sobre a contratação ficaria nas mãos de um comitê independente. Às 9h40, Naomi acompanhou Vitória até a sala. A confiança em sua voz chegou antes dela. Eu a ouvi falando sobre a possibilidade de negociar um bônus de contratação e sobre o reconhecimento que esperava receber por trazer 2 clientes para o escritório. Então ela viu a placa na minha porta. Seus olhos passaram pelo meu nome, depois pelas palavras a sócia-gerente e, por fim, pelo certificado emoldurado na parede, referente ao trabalho que eu havia desenvolvido em um caso no 9º circuito. O reconhecimento pareceu acontecer aos poucos, como se cada detalhe precisasse de alguns segundos para fazer sentido. Os ombros dela ficaram rígidos. A boca se abriu. Nenhuma palavra saiu. Bom dia, Vitória, falei. Pode se sentar. Ela continuou de pé. Você trabalha aqui? Isso nunca foi segredo. Marcos disse que você trabalhava com suporte em litígios. Marcos nunca perguntou exatamente o que eu fazia. Apontei para a cadeira. Naomi está aqui. Nosso diretor jurídico está acompanhando a reunião remotamente, e esta verificação está sendo registrada de acordo com a autorização que você concedeu ao enviar sua candidatura. Eu estou afastada da decisão de contratação. Precisamos apenas verificar uma informação. Vitória se sentou com a bolsa apoiada sobre as pernas. Coloquei a amostra que ela havia enviado à esquerda e a petição original que eu havia protocolado à direita. Ela começou a comparar os títulos, as frases iniciais idênticas e as marcações em vermelho espalhadas por quase todos os parágrafos. Na página 19, os 2 documentos traziam exatamente a mesma analogia em comum. Até a nota de rodapé número 31 continha o mesmo erro na referência jurídica. O silêncio ficou tão pesado que o barulho do ar-condicionado parecia agressivo. Vitória começou a passar o polegar pela borda da aliança de noivado. Engoliu em seco 2 vezes. Eu posso explicar. Então explique. Esse formato é comum na área. A voz de Daniel veio pelo alto-falante.
Não estamos perguntando sobre o formato. Estamos perguntando sobre o texto. Ela olhou para a câmera. Eu escrevi algo parecido quando estava trabalhando como assistente jurídica. Talvez tenha absorvido algumas expressões sem perceber. Empurrei sobre a mesa a declaração que ela havia assinado menos de 2 horas antes. Você afirmou que este documento era de sua autoria. Qual parte foi escrita por você? A maior parte. Escolha um parágrafo. Vitória baixou os olhos. 10 segundos se passaram. Depois, 12. Sua respiração ficou curta, mas ela continuava sem apontar para uma única passagem. Mantive a voz tranquila. No jantar de ação de graças, você disse que advogados que trabalham com documentos não entendem a pressão de uma negociação de verdade. Hoje, você está sentada diante de uma dessas pessoas que você chamou de advogada de papel. Apontei para os documentos. E essa papelada está mostrando que você trocou os nomes dos clientes, modificou os fatos, retirou minha identificação do documento e apresentou o resultado como se fosse seu. Nós só queremos entender por quê. A mão dela tremia tanto que o anel bateu contra a mesa. Seu documento era público. Estar disponível ao público não significa que você tenha escrito. Todo mundo usa modelos. Um modelo não contém 47 páginas da análise jurídica desenvolvida por outra advogada. Vitória olhou para Naomi, aparentemente procurando alguém que estivesse disposto a defendê-la. Encontrou apenas uma testemunha. Isso é ridículo. Eu sou advogada de transações. A amostra deveria mostrar minha capacidade de julgamento, não provar que fui eu quem escreveu cada palavra. Naomi respondeu sem alterar o tom. A declaração que você assinou afirma exatamente o contrário. Vitória então mudou a história. Disse que uma antiga sócia supervisora havia entregado aquele documento a ela. Daniel pediu o nome. Ela forneceu um, mas pouco depois trocou a versão e mencionou outra pessoa. Depois, tentou responsabilizar a recrutadora pela informação falsa apresentada na candidatura. Mostrei os metadados que conectavam a sequência de criação do arquivo PDF à versão que eu havia protocolado publicamente anos antes. Ela chegou a acusar nosso sistema de ter produzido aquelas informações sozinho. Mas retirou a acusação quando Daniel perguntou se ela realmente queria que aquela declaração permanecesse registrada na gravação. Então Naomi fez uma pergunta simples. Você enviou essa mesma amostra para algum outro empregador? Foi como se alguma coisa dentro de Vitória finalmente se rompesse. Ela se levantou tão rápido que a cadeira bateu contra a parede. Vocês não têm o direito de entrar em contato com a Barrington. Eles analisaram isso 6 anos atrás. Foi com esse material que me contrataram. Foi com ele que me promoveram. Ninguém se importou até ela decidir me perseguir. Ela apontou diretamente para mim. Isso é por causa do Marcos. É porque o pai dela não quer que ela seja a favorita nos jantares da família e agora ela precisa provar que é poderosa. Foi naquele momento que eu entendi o peso do que ela acabará de fazer. Em meio à raiva, Vitória havia confirmado diante de todos que aquela amostra não tinha sido usada apenas naquela candidatura. Ela acabará de admitir que o mesmo material fazia parte de sua trajetória profissional havia anos. Ela me chamou de invejosa, vingativa e desequilibrada. Depois ameaçou apresentar acusações de discriminação, procurar a imprensa e expor o escritório inteiro. Eu permaneci em silêncio. Não porque estivesse intimidada, mas porque a raiva dela estava fazendo exatamente o que o silêncio havia impedido até então, estava entregando informações que ninguém precisou arrancar dela. Quando finalmente parou para recuperar o fôlego, eu disse, isso deixou de ser uma entrevista para mim no momento em que reconheci o meu trabalho. Você não está sendo avaliada pelos meus sentimentos. O que está sendo analisado é o documento que você apresentou, a declaração que assinou e as respostas que acabou de dar. Pela primeira vez, o medo tomou o lugar da indignação. Evelyn, ela sussurrou, por favor. Nós vamos fazer parte da mesma família. Essa relação não muda nada nesta situação. Às 10h11, Daniel encerrou oficialmente a reunião de verificação. Naomi informou a Vitória que sua candidatura ficaria suspensa enquanto uma comissão independente analisava a questão de integridade. Pediu também que ela preservasse todos os registros relacionados à amostra e fornecesse os nomes de todas as empresas para as quais havia enviado aquele material. Vitória se recusou.
Daniel explicou que ela estava livre para ir embora, mas que o escritório manteria os documentos que ela própria havia enviado durante o processo seletivo e responderia de forma verdadeira a qualquer solicitação feita dentro da lei. Ninguém fez um discurso sobre ética profissional. Não era necessário. Os 2 documentos colocados lado a lado diziam muito mais do que qualquer sermão poderia dizer. Vitória olhou para mim. O que você pretende fazer? Vou preservar as evidências, continuar afastada da decisão sobre sua contratação e colaborar com nosso diretor jurídico. Você vai me denunciar? Daniel respondeu antes que eu pudesse dizer qualquer coisa. A análise será concluída hoje. Sua candidatura contém uma declaração assinada de autoria, o material copiado pertence a uma advogada deste escritório e você acabou admitindo que utilizou essa amostra com outro empregador. Por isso, Calder, o INPIR se notificará a Barrington Cole e encaminhará as evidências ao órgão disciplinar responsável pela advocacia no estado de Washington dentro do prazo aplicável. Daniel fez questão de deixar uma coisa clara: qualquer denúncia apenas iniciaria um procedimento de apuração. Ela não determinaria automaticamente o resultado. Vitória teria direito à representação jurídica, oportunidade de apresentar sua versão e todas as garantias previstas pelas regras profissionais. A decisão sobre uma eventual suspensão não caberia a mim nem ao escritório, mas às autoridades competentes. O rosto dela perdeu a expressão de confiança. Você vai acabar com a minha vida. Não, respondi. Uma investigação vai determinar exatamente o que aconteceu. As consequências serão definidas a partir disso. Ela pediu para conversar comigo em particular. Eu recusei. Então tentou fazer outra proposta. Disse que retiraria a candidatura se nós destruíssemos a amostra. Naomi anotou imediatamente a oferta. Vitória percebeu tarde demais o peso daquela sugestão e voltou a levantar a voz. Dessa vez, a segurança não apareceu de maneira dramática. 2 agentes aguardavam discretamente do lado de fora enquanto Naomi recolhia o crachá de visitante de Vitória e a acompanhava até o elevador. Aquela postura calma e profissional pareceu assustá-la mais do que qualquer demonstração de força. Antes de as portas se fecharem, ela se virou para mim. Marcos vai fazer você se arrepender de ter me humilhado. Ao meio-dia, uma comissão independente havia rejeitado oficialmente a candidatura de Vitória por apresentar informações materiais falsas e determinado que ela não poderia se candidatar novamente ao escritório. Às 14h30, Daniel enviou ao diretor jurídico da Barrington Cole um pacote formal para a preservação das evidências. Estavam incluídos a candidatura de Vitória, a declaração de autoria assinada por ela, os 2 documentos comparados, a análise técnica e o trecho relevante da gravação em que ela admitia ter usado a amostra anteriormente. Às 16h05, a Barrington Cole colocou Vitória em afastamento administrativo e bloqueou seu acesso aos sistemas que continham informações de clientes. Naquele momento, eu ainda não sabia até onde aquela decisão chegaria. Mas uma coisa já estava clara: pela primeira vez, o peso das consequências não estava sendo carregado por mim. Às 17h20, o diretor jurídico da Barrington confirmou que a mesma amostra de escrita estava no arquivo original de contratação de Vitória e também em um processo posterior de promoção. Naquele segundo documento, ela havia apresentado o texto como se fosse uma petição de apelação que ela própria tivesse pesquisado e redigido. A mentira não havia começado naquela manhã. Ela já durava 6 anos. Na manhã seguinte, nossa representação formal foi encaminhada às autoridades competentes. Eu não pedi uma punição específica. Apenas apresentei as datas, anexei as evidências, identifiquei-me como autor original do trabalho e deixei explícita minha ligação familiar com Vitória. Eu não queria que ninguém pudesse dizer depois que escondi esse detalhe. Também determinei que todos no escritório tratassem o caso como confidencial. Qualquer comentário maldoso ou fofoca sobre Vitória seria considerado uma violação séria das nossas regras internas. Eu não precisava transformar o processo em vingança. A própria verdade já era grave o suficiente. Às 17h47 daquela noite, Marcos ligou. 2 minutos depois, foi meu pai. Às 6 da tarde, a tela do meu celular parecia um painel de emergência. Vitória havia perdido o acesso ao escritório, mas minha família parecia acreditar que o verdadeiro problema não era o que ela havia feito. O problema, para eles, era que eu me recusava a fazer aquilo desaparecer. Atendi a 4ª ligação do meu pai.
Ele não perguntou se o documento realmente era meu. Não quis saber o que Vitória havia assinado. Começou a conversa com uma ordem. Você precisa resolver isso. A certeza na voz dele chegou a ser reconfortante. Algumas pessoas continuam previsíveis mesmo quando tudo ao redor delas muda. Resolver exatamente o quê? Ligue para o escritório dela. Diga que foi um mal-entendido. Ela diz que advogados aproveitam frases e expressões uns dos outros o tempo todo. Ela apresentou 47 páginas do meu trabalho como se fossem dela e ainda assinou uma declaração confirmando a autoria. Meu pai suspirou. Então resolva isso internamente. Você não vai envolver a ordem dos advogados porque alguém que está prestes a entrar para nossa família cometeu um erro. Olhei para a mensagem de Ano Novo que ainda estava aberta na tela do computador. Você está me pedindo para esconder um caso de apropriação de trabalho para proteger a reputação de alguém que, segundo vocês, nunca foi boa o bastante para receber a mesma atenção nas comemorações da família. Eu me recuso. Ele respirou fundo. Evelyn, não seja dramática. Boa noite, pai. Encerrei a ligação. Minha mãe começou a mandar mensagens falando sobre Mercy, sobre o casamento e sobre o que os parentes iriam pensar. Não respondi. Eu não poderia discutir com eles detalhes de uma análise interna de pessoal ou de um procedimento disciplinar. E também não permitiria que aquilo que chamavam de impasse familiar se transformasse em uma maneira educada de interferir no processo. Vitória tentou me ligar de 3 números diferentes. Encaminhei todas as mensagens de voz para Daniel sem ouvir mais do que a primeira frase. Marcos deixou uma mensagem dizendo que eu estava intimidada por uma mulher mais jovem e mais bem-sucedida. Aquilo quase me fez rir. Ele ainda acreditava que status era como um holofote, só havia espaço para uma pessoa sob a luz. Afinal, foi assim que nosso pai nos ensinou a enxergar a família. Na manhã seguinte, Marcos apareceu no meu prédio sem marcar horário. A segurança me ligou da recepção. Ele exigia subir até o 42º andar e dizia aos funcionários que sua irmã era dona daquele lugar. Avisei que desceria para falar com ele, mas que ele não seria autorizado a subir. Quando o elevador se abriu, encontrei Marcos andando de um lado para o outro diante do diretório do escritório. A gravata estava frouxa e seu rosto estava vermelho de raiva. Ele estendeu o celular na minha direção, como se um vídeo congelado com Vitória chorando fosse uma prova capaz de encerrar a discussão. Ela não dormiu, disse ele. A Barrington bloqueou o acesso dela. A avaliação para a sociedade acabou. Você entende o que fez? Entendo. Preservei as evidências e me afastei da decisão sobre a contratação. Pare de falar como advogada. Você veio até o meu escritório. Ele abaixou o tom de voz. Retire a denúncia. Diga que você deu autorização para ela usar o material anos atrás. Papai vai pedir desculpas pelo que aconteceu no Ano Novo. Hoje à noite, todos nós jantamos juntos e encerramos esse assunto. Então eu entendi o que ele realmente estava propondo. A desculpa não seria porque ele havia compreendido o que Vitória fez. Seria apenas o preço de uma declaração falsa que faria o problema desaparecer. Perguntei se Vitória havia contado a ele que usará minha petição para conseguir o emprego que tinha naquele momento. Marcos hesitou. A resposta estava naquela hesitação. Perguntei se ele sabia que ela havia alterado os nomes dos clientes, modificado os fatos e assinado uma declaração afirmando que era a autora do documento. Ele respondeu que os detalhes não eram tão importantes quanto o futuro dela. Minha assinatura seria importante, respondi. Minha licença profissional seria importante. A confiança dos outros sócios seria importante. Você está me pedindo para mentir para outro escritório de advocacia e interferir em uma investigação disciplinar apenas para manter o casamento de vocês em paz. Estou pedindo que você haja como irmã. E eu estou dizendo que um casamento não é justificativa para desonestidade. A expressão dele mudou. Se você continuar com isso, acabou. Você não fará mais parte da minha vida. Você começou a me excluir antes de tudo isso acontecer. Não tente me ameaçar com uma porta que você mesmo já havia fechado. Marcos caminhou em direção aos elevadores. A equipe de segurança se posicionou entre nós sem sequer encostar nele.
Por alguns segundos, enxerguei o menino que ele havia sido, aquele que acreditava que qualquer ambiente lhe pertencia porque nosso pai sempre abria espaço para ele. Mas logo vi o homem diante de mim, alguém que tinha acabado de entrar no meu local de trabalho para pressionar uma testemunha. Pedi aos seguranças que o acompanhassem para fora e voltei para o meu escritório. Só depois que a porta se fechou minhas mãos começaram a tremer. Manter a postura firme não significava que eu não sentia nada. Significava apenas que eu não permitiria que minhas emoções tomassem uma decisão que poderia afetar toda a minha carreira. Quando sua própria família pede que você escolha entre sua integridade profissional e a chamada paz familiar, qual escolha permitiria que você se olhasse no espelho na manhã seguinte sem arrependimento? A investigação da Barrington Colley durou 3 semanas. Os responsáveis analisaram os arquivos de contratação e promoção de Vitória, o histórico dos documentos, os registros de alterações e até os horários registrados em seus trabalhos. Descobriram que ela havia usado minha petição para conseguir seu primeiro cargo e, posteriormente, apresentado o mesmo material durante uma avaliação antecipada para a promoção. Ela dizia que o documento demonstrava sua capacidade de compreender rapidamente um processo complexo sob enorme pressão. Mas ela nunca havia estudado aquele processo. Os auditores também encontraram 2 memorandos destinados a clientes que continham trechos substanciais de análises retiradas de documentos públicos produzidos por outros advogados, sem qualquer atribuição. Vitória havia apresentado aquele conteúdo como trabalho original e até registrado horas por ele. O que começou como linguagem emprestada havia se transformado em horas de trabalho cobradas de clientes. Quando a Barrington determinou a preservação de todos os registros relacionados ao caso, Vitória enviou uma mensagem tarde da noite para uma advogada júnior. Pediu que ela substituísse a amostra original armazenada em uma pasta antiga do departamento de pessoal por outro documento. A advogada se recusou e comunicou o pedido aos superiores. Mesmo assim, Vitória disse aos investigadores que nunca havia usado minha petição fora daquela candidatura. Então mostraram a ela o processo de promoção, com a própria assinatura dela. Aquela mentira teve um peso diferente. Um erro cometido por medo ainda pode ser explicado pelo contexto. Mas uma sequência de falsidades, acompanhada de uma tentativa de alterar registros, cria uma situação completamente diferente. Ao final da investigação, a Barrington encerrou o vínculo profissional de Vitória por desonestidade, descrições incorretas de horas cobradas dos clientes e tentativa de interferir na apuração interna. O comitê administrativo enviou uma comunicação interna cuidadosamente redigida, informando apenas que Vitória havia deixado o escritório após uma investigação sobre violações das políticas profissionais. Meu nome não foi mencionado. Nossa ligação familiar também não. Não era necessário. Os sócios redistribuíram os casos que estavam sob responsabilidade dela. Alguns clientes começaram a fazer perguntas. E, antes que aquela semana terminasse, o nome de Vitória desapareceu do site do escritório. Uma carreira construída durante anos sobre uma imagem de competência e segurança começou a desaparecer em questão de dias. Seu salário anual era de $238 mil, sem contar os bônus. O bônus de promoção que ainda não havia sido consolidado foi cancelado. Os 2 clientes que Vitória havia apresentado como se fossem parte de sua própria carteira procuraram a Barrington e deixaram claro que aqueles relacionamentos pertenciam ao escritório, não a ela. O processo disciplinar, porém, avançou em um ritmo muito mais lento. O órgão responsável pela disciplina dos advogados abriu uma investigação formal. Vitória tentou primeiro dizer que aquela amostra era um modelo comum, depois responsabilizou uma antiga supervisora e, por fim, admitiu que havia copiado partes do material, embora continuasse negando que algum cliente tivesse sido prejudicado. Mas a auditoria financeira da Barrington e a mensagem que ela havia enviado à advogada júnior enfraqueceram completamente essa versão. Quando o caso chegou à fase pública, a comunidade jurídica finalmente tomou conhecimento de algo que nosso escritório havia mantido em sigilo. Não houve vazamento. Ninguém precisou procurar a imprensa. O próprio processo disciplinar e a decisão oficial traziam o nome de Vitória. Em determinado dia da audiência, Marcos apareceu. Eu só percebi que ele estava lá quando o vi sentado discretamente na última fileira. Durante o depoimento, perguntaram a Vitória por que ela acreditava que ninguém reconheceria aquela petição. Ela respondeu que havia encontrado o documento em um processo público e imaginado que se tratava do trabalho de uma advogada de contencioso que ninguém do meu círculo profissional na área de transações conheceria. Então,
Tentando explicar por que ficou tão surpresa quando descobri a cópia, ela disse: tinham me contado que Evelyn trabalhava principalmente com tarefas administrativas. A sala inteira ficou em silêncio. Marcos baixou os olhos para as próprias mãos. Naquele instante, ele percebeu que havia fornecido justamente o desprezo que fez Vitória acreditar que poderia se apropriar do meu trabalho sem ser descoberta. Durante um intervalo, ele me esperou perto dos elevadores. Dessa vez, não pediu que eu mudasse meu depoimento. Não falou sobre o casamento. Apenas disse: eu falei para ela que você não era exatamente uma advogada. Ele fez uma pausa. Não do jeito que ela entendeu. Eu disse que você trabalhava com suporte jurídico. Fiquei em silêncio. Eu deixei ela acreditar que você era alguém de quem ela poderia pegar um trabalho sem consequências. Ela escolheu fazer isso, respondi. Mas você ajudou a convencê-la de que eu não teria importância. Marcos assentiu lentamente, como se finalmente tivesse entendido o peso daquela frase. Ele e Vitória terminaram o noivado naquela mesma semana. Não porque eu tivesse exigido isso e nem porque a perda do emprego, por si só, tornasse Vitória incapaz de manter um relacionamento. Marcos tomou a decisão depois que ela pediu que ele testemunhasse dizendo que eu havia autorizado o uso da petição. Quando ele recusou, ela o acusou de traí-la. Pela primeira vez, ele entendeu que lealdade não significa participar de uma mentira para proteger alguém. Marcos devolveu o anel e deixou o apartamento onde os dois moravam. Quando minha mãe me contou o que havia acontecido, respondi apenas: foi uma decisão dele. Eu não queria transformar a dor do meu irmão em uma espécie de troféu pessoal. O processo terminou com uma decisão pública reconhecendo um padrão de desonestidade relacionado à contratação, ao registro de horas cobradas dos clientes e à própria investigação. A Suprema Corte do Estado de Washington determinou uma suspensão profissional de 9 meses, acompanhada de condições para o retorno à advocacia e participação obrigatória em treinamento de ética. Vitória não poderia continuar representando clientes nem simplesmente mudar o título do cargo para contornar as consequências. Sua biografia profissional desapareceu de vários lugares. Recrutadores começaram a ignorar suas mensagens, e a decisão disciplinar passou a ser um dos primeiros resultados encontrados quando alguém pesquisava seu nome. Depois de cumprir a suspensão e atender às exigências para voltar à profissão, Vitória conseguiu uma posição em um pequeno escritório de 3 advogados nos arredores de Seattle. O salário era de $94.000 por ano. Era menos da metade do que ela recebia antes. Ela passou a trabalhar sob supervisão em pesquisas jurídicas e análise de documentos. Não recebeu nenhum cargo ligado à captação de clientes e cumpriu todas as exigências profissionais determinadas durante o processo disciplinar. Trabalho honesto não era uma punição. Reconstruir sua credibilidade, página por página e prova por prova, era o caminho que ela teria de percorrer se quisesse começar um novo capítulo. Mas ninguém poderia obrigar os outros a pagar o primeiro. Meu pai demorou muito mais para mudar. 4 meses depois da decisão pública, minha assistente avisou que um homem mais velho estava esperando na recepção havia quase 2 horas e não queria deixar recado. Era meu pai. Ele estava sentado sob uma parede onde ficavam expostos alguns dos maiores negócios concluídos pelo escritório, segurando uma folha dobrada nas mãos. Durante aquele tempo, ele havia visto advogados pararem para pedir minha aprovação. Tinha observado um diretor executivo chegar antes do horário e esperar pela minha reunião. Talvez pela primeira vez, ele estava enxergando minha vida sem Marcos ocupando o centro dela. Quando entrou no meu escritório, abriu cuidadosamente a folha. Era a mensagem que ele havia enviado 3 anos antes. Parabéns por se tornar sócia, mas seu irmão ainda é quem tem um futuro de verdade. Abaixo dela estava a mensagem de Ano Novo. Ele havia impresso as duas. Eu não me lembro de ter enviado a primeira, disse. Eu me lembro de ter recebido. Ele olhou para a placa com meu nome na porta. Eu achava que Marcos precisava de incentivo. Você sempre parecia não precisar de nada. Então você deu confiança a ele e negligência a mim. Os olhos dele ficaram marejados, mas eu não tentei aliviar aquele momento. Um pedido de desculpas que não suporta alguns segundos de silêncio geralmente acaba sendo apenas um pedido para que a outra pessoa diga que está tudo bem. Depois de algum tempo, ele finalmente falou. Eu estava errado sobre o seu trabalho. Estava errado por ter excluído você.
E estava errado quando pedi que mentisse. Sim. Podemos começar de novo? Não. Começar de novo significaria fingir que nada disso aconteceu. Podemos começar daqui, desde que você pare de pedir que eu esqueça como chegamos até aqui. Ele assentiu. Não o abracei. Ofereci um café e 20 minutos de conversa. Aquilo não era perdão. Mas foi a primeira vez que meu pai conversou comigo sem medir imediatamente meu valor em comparação com o de Marcos. Um ano depois daquela mensagem, eu estava diante das janelas do 42º andar enquanto Seattle se preparava para mais uma noite de Ano Novo. Lá embaixo, os faróis dos carros avançavam lentamente pela chuva. Atrás de mim, o escritório estava quase vazio, exceto por uma equipe que trabalhava para concluir uma operação emergencial de financiamento antes da meia-noite. Sobre minha mesa não havia nenhuma coleção de fotos comemorativas, nenhuma imagem de Vitória deixando o prédio e nenhuma cópia da decisão disciplinar. Os 2 documentos originais continuavam guardados no arquivo seguro do escritório porque fazia parte do procedimento preservar aquele registro. Não porque eu precisasse olhar para eles. O escritório havia encerrado mais um ano de resultados excepcionais. A aquisição de 1,2 bilhão de dólares havia superado seu primeiro grande desafio regulatório. Naomi implementou um protocolo mais rigoroso para verificar a autoria de materiais apresentados por candidatos vindos de outros escritórios. Eu também comecei a conduzir, uma vez por trimestre, uma sessão para os advogados mais jovens sobre reputação, autoria e credibilidade profissional. Nunca mencionei Vitória. Colocava 2 documentos sem identificação lado a lado e fazia apenas uma pergunta. O que realmente pertence à sua carreira se a principal prova da sua capacidade pertence a outra pessoa? Os jovens advogados quase sempre ficavam em silêncio naquele momento. Eu queria que eles entendessem o preço antes que a ambição os convencesse de que valia a pena correr o risco. Marcos e eu não nos tornamos próximos de repente. Ele ligava a cada poucas semanas e, pela primeira vez, suas perguntas vinham acompanhadas de interesse genuíno. Certa vez, ele perguntou o que acontecia depois que uma fusão era oficialmente concluída. Expliquei sobre disputas envolvendo valores depositados em garantia, pedidos de indenização, compromissos regulatórios e toda aquela estrutura jurídica invisível que ajuda milhares de pessoas a continuar trabalhando depois que as manchetes desaparecem. Ele ouviu sem comparar aquilo com o próprio trabalho. Era uma pequena mudança. Mas era uma mudança. Meu pai também parou de usar a expressão "um sucesso de verdade". Ele e minha mãe passaram a me convidar para jantar sem transformar as conquistas de nenhum dos filhos no assunto principal da noite. Às vezes eu aceitava. Outras vezes, não. Uma fronteira só é verdadeira quando a culpa não consegue fazer você mudá-la. Vitória nunca mais entrou em contato comigo. Pelos registros públicos, soube que ela havia cumprido as condições exigidas para voltar a exercer a profissão. Eu torcia para que tivesse aprendido a escrever e revisar cada frase antes de colocar o próprio nome embaixo dela. Mas desejar que alguém mude não significa abrir novamente a porta. Eu não devia a Vitória mentoria, absolvição nem ajuda para reconstruir a reputação que ela havia tentado erguer usando o meu trabalho. Uma pessoa pode merecer uma segunda oportunidade sem que essa oportunidade precise ser oferecida justamente por quem sofreu a primeira traição. Durante muito tempo, achei que minha maior ferida fosse o fato de meu pai não conseguir enxergar minhas conquistas. Depois percebi que havia algo ainda mais profundo. Eu passei anos tratando a incapacidade dele de me reconhecer como se fosse uma prova de que eu não tinha valor suficiente. Aquela mensagem doeu porque, em algum lugar dentro de mim, eu ainda tentava vencer uma competição cujas regras exigiam que eu permanecesse sempre atrás de Marcos. Na manhã em que Vitória entrou no meu escritório, essa competição acabou. Eu não ganhei. Eu simplesmente parei de participar. Desliguei as luzes da sala de reuniões e voltei para perto da janela. Meu reflexo apareceu sobre a cidade iluminada. Era apenas uma mulher, em um escritório silencioso, sem precisar de plateia para saber quem havia se tornado. À meia-noite, meu celular vibrou. Era uma mensagem do meu pai. Dessa vez, não havia nenhuma menção a marcos, cargos, salários ou comparação entre os filhos. Ele escreveu: "Feliz Ano Novo, Evelyn. Tenho orgulho da vida que você construiu." Não precisa responder. Li uma única vez. Coloquei o celular virado para baixo e fiquei observando os fogos iluminarem o céu sobre a água.
Não senti triunfo. Senti liberdade. E você, acha que Vitória merecia uma segunda chance depois de tantos episódios de desonestidade e apropriação de trabalho? E se alguém que um dia menosprezou você passasse a depender de uma decisão sua para definir o futuro da própria carreira, até onde você estaria disposto a manter distância para proteger seus limites? Obrigado por acompanhar esta história. Este enredo é fictício e foi criado para entretenimento e reflexão. Espero que ele sirva como um lembrete de que você não precisa diminuir seus próprios padrões só porque alguém se recusa a tratá-lo com respeito. Seus limites não são exigentes demais quando tudo o que você espera é honestidade, consideração e um mínimo de respeito.